Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para juntos crescermos em graça e em conhecimento em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com esta classe tão abençoada que é a classe de novos convertidos. E hoje nós temos a grata satisfação de trabalharmos com a lição de número 6, que tem o título Conhecendo a Salvação. E a Bíblia diz, está no texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz, aqui para que nós meditemos, diz assim: não há outro Salvador para a humanidade, somente Jesus Cristo morreu e ressuscitou para garantir salvação a todos os homens. Ou seja, eu e você somos salvos mediante a morte e a ressurreição do nosso amado Jesus. Quando nós paramos para imaginar sobre nós, seres humanos, a Bíblia fala que todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e o próprio Jesus testemunhou aos discípulos dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então nós vamos observar exatamente que Deus nos criou perfeitamente. Deus não criou o homem defeituoso, Deus o criou como uma coroa da sua gloriosa criação. E na aula de hoje nós queremos alcançar 3 grandes objetivos. Primeiro, entender que o homem necessita da salvação em Jesus. Segundo, compreender os aspectos da salvação. E o terceiro, enumerar os passos para ser salvo. Então, ao final da nossa aula, nós precisamos exatamente chegarmos nessas 3 conjunções de objetividades. Nós vamos aprender exatamente nesses pontos para que conheçamos melhor a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos já seguindo o primeiro ponto, que é a salvação. Então primeiro nós vamos observar que nós necessitamos de uma salvação. O homem por si só ele não consegue chegar a Deus. O próprio Jesus disse aos discípulos desta maneira, ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos chegar até Deus através de Jesus. E o nosso grande Salvador é exatamente Cristo. Ele veio a esta terra, morreu e ressuscitou para nos dar o direito de sermos chamados seus filhos amados. A própria Bíblia nos diz em João capítulo 1 que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós vamos exatamente entender que o homem necessita de um Salvador e que Deus deu esse Salvador para que nós sejamos salvos. Então a primeira pergunta que vem é: como receber esta salvação? Segundo, o que fazer para ser salvo? Terceiro, qual é o preço desta salvação? Quarto, quem nos salva? E quinto, o que significa ser salvo? Então nós vamos ver exatamente que essas perguntas são as perguntas que mais nós podemos ouvir ao longo das nossas vidas e que nós também muitas vezes já fizemos tais perguntas. Primeiro nós vamos entender o seguinte: a salvação ela está fundamentada em 3 pilares. Quais são esses pilares? Primeiro, a justificação. Segundo, é a regeneração. E terceiro, a santificação. Esses 3 pilares, eles somam então o processo de salvação que é feito através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário, a própria Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que Jesus com seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, nós podemos entender exatamente que essa salvação ela veio para que nós tenhamos vida eterna. E nós vamos observar exatamente nesse ponto agora, por exemplo, o homem
precisa seguir alguns passos necessários para que essa salvação seja manifestada em sua vida. Primeiro, quais são esses passos? Arrependimento. Segundo, fé. E terceiro, obediência. Se você anda nesses passos, você exatamente já pode até dizer que você é salvo na pessoa bendita de Jesus. O próprio Lucas, escrevendo em Atos, ele diz assim, que quando Pedro pregou após o Pentecostes, as pessoas perguntaram, senhores, o que devemos fazer para ser salvos? Então o próprio Pedro disse, creiam no Senhor Jesus e recebam então essa pessoa de Cristo através da sua salvação. Então você vai observar exatamente que primeiro eu preciso me arrepender. Não existe nenhuma pessoa que não tenha se arrependido e possa dizer que alcançou a salvação. Primeiro eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz. E como que eu me arrependo? Quando eu vejo que aquele pecado, e alguém disse assim, e o que é arrependimento? Muito fácil. Arrependimento, quando você lembrar de alguma coisa errada que você fez, e essa simples lembrança causa no seu coração vergonha, causa um sentimento, às vezes dizer, puxa, eu tive coragem de fazer aquilo, eu tinha coragem de falar aquilo, eu tinha coragem de tomar aquelas decisões, meu Deus, só em você pensar e você se envergonhar é porque você realmente esqueceu aquele pecado. Não é igual aquele outro que disse assim, irmãos, quando eu estava no mundo, eu bebia, eu fumava, eu fazia isso, aquilo, e no final diz, saudade daquele tempo. Não é dessa maneira. Aquilo que me causa constrangimento, só de eu lembrar, eu digo, não, Jesus, eu estava em mim quando fiz aquilo, meu Deus, isso é sinal de que você se arrependeu. Então você vai observar mais à frente que esse arrependimento, porque você sabe que tem alguém que está lá em cima que é maior que você, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos observando mais à frente, diz o ato da salvação é uma atitude única de Deus para com o homem que estava separado do Senhor. O profeta Isaías disse assim, todos nós, isso no capítulo 53 do livro de Isaías, todos nós andávamos desgarrados pelo seu próprio caminho. Ou seja, nós tínhamos os nossos próprios caminhos, mas esses caminhos não chegavam a lugar nenhum. O nosso grande Salomão disse que há caminhos que para o homem parecem ser vida, mas que no final deles só podem encontrar a morte. Então, nós vamos observar então essa natureza da salvação. Vamos entender agora, partindo aqui, então, entender o que o homem necessita, entender que o homem necessita da salvação em Jesus. É o primeiro ponto. Então você já observou que você necessita se arrepender, que você precisa ter fé e que você precisa a cada dia obedecer, porque quem não obedece aos testemunhos bíblicos, aos preceitos bíblicos, está longe de Deus, porque é a Bíblia Sagrada que me santifica. Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só a maneira de nós alcançarmos a salvação mediante o conhecimento da pessoa bendita de Cristo. E como eu conheço a pessoa bendita de Cristo? Mediante as sagradas escrituras. Então, você necessita de salvação. Eu necessito de salvação. Pedro, no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim a todos aqueles que lhe ouviam, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora nós vamos entender exatamente a natureza da salvação, ou seja, os aspectos dessa salvação. E o primeiro momento que a gente vai trabalhar exatamente é quais são os três aspectos da salvação. Esta pergunta é respondida a partir das argumentações abaixo descritas aí na sua revista Escola Bíblica Dominical, que você precisa ter, você precisa responder as perguntas que tem. Tem um desafio da semana que é para você aprender um texto bíblico. Lá no final de cada lição, tem lá dizendo assim, ó, desafio da semana. Deixa eu só dar uma olhada qual é o desafio da semana aqui. O desafio da semana é para você aprender o que Paulo disse na carta dele aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Para você aprender esse versículo aí e guardar
para o restante da sua vida. Então vamos ver agora os aspectos dessa salvação. Qual é esse aspecto? Primeiro, justificação. Este termo nos faz lembrar um julgamento onde o homem é o réu, o diabo é o acusador e Deus é o justo juiz que deve dar sentença de morte ao homem. No entanto, nós precisamos observar exatamente aqui que o próprio Cristo, com seu sangue, ele foi lá, Paulo escreve em uma das suas epístolas e diz que, porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 3. Deixa eu lhe dizer, nós éramos por natureza, réus diante de Deus. Nós tínhamos que pagar este preço. Eu me recordo de um hino que, se você ainda não conhece, você pode pesquisar, o hino do Caleb. Diz assim, eu sei que foi pago um alto preço. É um hino muito maravilhoso, você pode ouvir e aprender, vai lendo a lição, estudando a lição e ouvindo o Caleb, alto preço. Se não for esse título, você procura que você vai achar uma música muito bonita lá, que você vai gostar, você vai amar. Então você vai ver mais à frente ainda, que mesmo nós sendo esses réus, Jesus sendo Deus, ele simplesmente pagou o preço por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu me recordo aqui que tem um hino da Voz da Verdade que diz que ele tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele tornou-se feio para que nós nos tornássemos bonitos. Ou seja, ele nos justificou. Lá estava escrito em um papel assim escrito, condenado. Jesus com seu sangue escreveu assim, absorvido, justificado. Lá estava escrito, o destino do homem é o inferno. Jesus mudou e disse, agora o destino desse homem é o céu. O que é ser justificado? Declarado inocente. Imagina que quando nós nos arrependemos, nós fizemos muitas coisas erradas, mas Paulo diz assim, de sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Então nós vamos mais à frente, 3 aspectos. Você aprendeu o primeiro, que é a justificação, e vem o segundo, que é a regeneração. O que é regenerar? Significa dar uma nova vida. Isso que eu disse agora há pouco, Paulo mesmo disse que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou seja, é uma nova criação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos afastados de Deus, afundados no lamaçal de pecados, mas Jesus nos gerou novamente. E nós sabemos, obviamente, que na gestação natural que nós passamos lá no ventre da nossa mãe, nós fomos exatamente gerados no ventre. Eu e você, nessa nova regeneração, nós não fomos gerados em um ventre, nós fomos gerados em um coração, o coração de Deus, o coração de Cristo. Imagina que agora ele fala para mim e para você, olha, por acaso uma mãe pode esquecer-se do filho que a amamenta, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te trago gravado na palma das minhas mãos. Se você quiser olhar depois, dá uma lida lá na Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 49, versículo 15 e versículo 16. Deus jamais esquece de você, porque você fomos gerados no seu coração. Este é o segundo aspecto da salvação. Primeiro é justificação, segundo é regeneração, e vem o terceiro agora, que é santificação. Será que nós, seres humanos, cheios de falhas, pecamos todos os dias, podemos dizer que nós somos salvos? Essa pergunta nós fazemos para algumas pessoas e as pessoas simplesmente dizem assim, não, eu sou salvo. Você pergunta outra vez, você é salvo? Sim, eu sou salvo. Se você morrer hoje, você vai para onde? Ah, Deus sabe. Né? Na verdade, nós ficamos preocupados. Mas essa palavra santificação, que nós estamos falando de santos aqui, não é aquele santo que nós, lá quando nós estávamos distante de Deus, nós
pedíamos a proteção do santo fulano, santo cicrano, porque ele estava lá no céu. Santo aqui não é no sentido de divino. Então essa santificação tem dois pontos. Qual é esses dois pontos? Nós temos santificação posicional, nós estávamos como imundos, jogados na lama, Cristo nos pegou de lá e nos colocou numa posição de santo. Agora nós somos santos, santos. O que quer dizer essa palavra santo? Consagrado, dedicado, separado. Nós somos agora dedicados a Deus. Então tem um aspecto aqui dessa santificação que ele nos colocou na posição de santos. Entretanto, tem um outro aspecto aqui da santificação, que é a santificação posicional. Como eu disse, nós fomos colocados como na posição de santos, e agora tem a santificação progressiva, que o autor aos Hebreus diz assim, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos lá embaixo, Cristo nos colocou na posição de santos, e agora essa posição aqui, nós precisamos fazer isso agora aqui, olha, santificação progressiva, subindo até a estatura de um varão perfeito. Quem nos fez isso? Jesus de Nazaré. Logo você vai observar que essa santificação, como eu disse, tem dois aspectos, que é o posicional e progressiva. Então você diz, então quem pode fazer isso? Jesus. Quem pode te justificar? Jesus. Quem pode te regenerar? Jesus. Quem pode te santificar? Jesus. E quem vai fazer com que você fique santo todo dia? Você se aproximando da palavra, santifica-os na palavra. Aí vem, então o que eu devo fazer para ser salvo? Primeiro, você deve se arrepender. Sem arrependimento não há céu. Arrependa dos pecados que você cometeu e Jesus escreverá o seu nome no livro da vida. Primeiro passo, você já deu? Primeiro passo aqui, olha. Segundo passo que você vai dar rumo aqui à santificação. Tenha fé para você ser salvo. Primeiro você se arrepende, depois creia. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. E aí vem o último, lá em cima, o último passo, que é a obediência. Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus tem compromisso com quem é obediente. Nós chegamos então agora exatamente nesse ponto. A salvação é o maior presente que Deus nos deu através da pessoa perdida de seu Filho. Então, segura essa salvação. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vale a pena suportar o peso da tribulação. O caminho que nos conduz aos céus é estreito, é espinhoso, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, vamos nos abraçar. Nosso Salvador é Cristo e Ele nos garante vida eterna através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer, eu sou salvo, Jesus me comprou com seu sangue, meu nome está escrito no livro da vida. Você pode dizer, eu sou justificado, eu sou regenerado, eu sou santificado e eu agora estou no caminho para o céu, porque eu já me arrependi, eu já creio que Jesus é o meu Salvador e agora eu estou obedecendo aos princípios bíblicos. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que Deus abençoe, continue servindo a Deus, continue exaltando o seu nome, e não perca que a próxima lição do domingo que vem é melhor do que essa. Deus abençoe, forte abraço.